Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vou postar, assim, eu vi um vídeo e esses vídeos aqui, tá? O canal é esse, tá, gente? Esses vídeos são malucos, então vamos ver, eu vou escolher aqui um, então, a gente assistiu, eu sou o Fra. E hoje a gente assistiu, né, Eu Sou Frágil, que foi aqui, ó. Então a gente já vai deixando seu like, inscrevendo aqui no canal se não for inscrito, apertando a notificação pra perder nenhum vídeo. Então bora começar logo esse vídeo, que eu tô super mega ansiosa. Olá, meu nome é Jane. Eu tenho 24 anos e não estou piscando pra você. Eu tenho miopia. Isso significa que meu olho esquerdo se contrai involuntariamente. Eu vivi envergonhada por causa disso. Mas se eu soubesse a armadilha cruel que meu tique pregaria em mim enquanto eu estive na prisão. Mas vamos por partes. Desde que me conheço por gente, meus olhos se contraem. Não constantemente, mas de vez em quando. Isso era muito constrangedor, porque muitas vezes eu piscava para estranhos. Imagine só estar na rua e piscar para um motoqueiro grandalhão, para o caixa na fila, para um motorista de ônibus asqueroso. Na escola, eu piscava indiscriminadamente para todos os caras. Naturalmente, alguns riam de mim e outros acenavam. Quando eu era pequena, eu não achava isso tão problemático. Mas à medida que fui crescendo, todo mundo achava que eu estava flertando com eles. Eles diziam: Jane gosta de todo mundo. Era horrível, mas o que eu podia fazer? Minha mãe disse que ela não sabia porque eu tinha miopia. Aparentemente, na maioria das vezes, ocorre uma contração involuntária do músculo circular do olho devido a problemas no sistema nervoso. Mas eu sentia que devia ter mais alguma coisa por trás disso. Minha mãe não gostava de falar sobre isso. Ela não comentava muito sobre minha infância. Eu não tive pai. Eu nem me lembro dele. Mas cresci ouvindo que ele foi um herói. Minha mãe disse que ele era policial e que durante uma ronda alguma coisa aconteceu com ele. Ele nunca mais voltou para casa. Pronunciar essas palavras sempre fazia minha mãe chorar. Vendo suas lágrimas, nunca me atrevia a fazer outras perguntas. Eu segurava em silêncio uma foto dele. Uma foto na qual ele estava de uniforme, com uma arma no cinto. Eu procurei e sonhei com um homem desses. E não demorou muito para que eu encontrasse um. Mas meu sonho rapidamente se transformou em um completo pesadelo. Fui para a faculdade estudar direito e logo decidi me tornar detetive, quase seguindo os passos do meu pai. Não tinha tempo para a vida pessoal. Eu estudava muito enquanto meus colegas iam a cinemas, festas e bares. Mas tudo mudou quando fiz uma excursão a um presídio. Me apaixonei imediatamente pelo chefe do presídio. O nome dele era Robert e ele era tão forte e atlético, exatamente como meu pai. Quando ele me olhou, meu coração disparou. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Ele era muito mais velho, na casa dos 40, mas isso não me incomodava. Mas nada teria acontecido não fosse meu maldito tique no olho. Eu acidentalmente pisquei para o Robert e ele sorriu de volta. Ele pensou que eu estava flertando com ele. Tudo ganhou maiores proporções a partir daí. Uma vez ele me ajudou com informações para um relatório e meu olho piscou para ele. Fiquei tão sem graça. Como você se sentiria no meu lugar? Ele entendeu, do jeito dele, e começou a flertar. Gente, eu se sentiria com muita vergonha, eu sair até do lugar e ia direto pra minha casa, fazer esse trabalho sozinha. Em resposta, no dia seguinte, o Robert piscou para mim. A princípio, tive vontade de pará-lo para dizer que aquele era apenas meu estado patológico, mas eu realmente gostei dele. Pouco tempo depois, nos beijamos e uma coisa leva a outra. Acabamos avançando o sinal vermelho, bem ali no gabinete dele. Começamos a sair, mas um mês depois descobri que estava grávida. Me Meu enchi de Deus. coragem e decidi contar a ele sobre a criança. Fui ao presídio ver o Robert e fui escoltada por um dos guardas até seu gabinete. E enquanto o aguardava, acidentalmente, pisquei para o guarda. Ah, não. Pisquei involuntariamente para o guarda de novo e ele ficou todo vermelho. Bem nesse momento, Robert entrou e viu toda a cena. Teria ele pensado que eu estava dando em cima do seu subordinado bem na frente dele? Que eu flertava com todo mundo? Quis esclarecer tudo. Mas fiquei tão nervosa que saí correndo sem uma explicação sequer. Isso aconteceu em um dia em que as excursões não eram dirigidas e eu tive que passar perto do quintal onde os prisioneiros caminhavam. De repente, alguém me chamou pelo nome. Quem poderia ser?
Parei e olhei atentamente no rosto do homem que havia gritado para mim. Ah, meu Deus, eu havia estudado esse rosto toda a minha infância e não tinha como estar enganada. Era o rosto da fotografia do meu pai. Na hora, meu coração saltou a boca. Meu pai estava vivo e estava na cadeia. Não tivemos oportunidade de conversar. Os guardas rapidamente o levaram para dentro e eu corri para casa. Em casa, armei um interrogatório com minha mãe. Como ela pôde esconder isso de mim? Ela me enganou por toda a minha infância. Então, pela primeira vez, percebi que me apaixonei pelo Robert, justamente por ter visto nele os ideais do meu pai. Quando minha mãe voltou, ela confessou tudo. Acontece que meu pai era, na verdade, um monstro. Em público, ele se comportava como um cidadão exemplar e, de fato, trabalhou na polícia. Mas, quando estava em casa, costumava ficar bêbado, gritar e humilhar. Pela primeira vez, percebi que me apaixonei pelo Robert, justamente por ter visto em público ele se comportava como um cidadão exemplar e, de fato, trabalhou na polícia. Mas, quando estava em casa, costumava ficar bêbado, gritar e humilhar a minha mãe. Finalmente, algo aconteceu para que minha mãe tivesse um estalo. Eu tinha apenas 4 anos, quando uma noite ele chegou bêbado e começou a gritar com a minha mãe, jogando as coisas nela. Quando minha mãe implorou para que ele não quebrasse os móveis, ele a agrediu furiosamente com um cacetete. Aquela tinha sido a primeira vez que ele levantara a mão para ela, mas foi terrível. Aparentemente, desci do meu quarto e testemunhei a coisa toda. Segundo minha mãe, foi depois desse episódio que minha miocimia, um tique nervoso, teve início. Não me lembro de nada disso. Minha mãe o deixou depois desse acontecimento e após o divórcio meu pai passou a beber ainda mais. Uma vez, bêbado e dirigindo, ele causou um grave acidente. Ele escrevia para minha mãe da cadeia, mas ela jogou fora todas as cartas dele. Tentando me proteger, ela compôs a lenda em torno da figura do meu pai, o herói. Andei à procura de um homem como ele a vida toda. O retrato do meu pai, o homem que tinha me inspirado a vida toda, se revelou uma farsa. O que você acha? Escolhemos parceiros que são parecidos com os nossos pais? Psicólogos sugerem que sim. Sua namorada ou namorado se parece com sua mãe ou seu pai? Me conta nos comentários abaixo. É muito importante que eu saiba. Vou ler todos os comentários desse vídeo. Pois é, devido ao meu ridículo tique nervoso, acabei engravidando. E agora estou esperando um filho do chefe do presídio. Estou com tanto medo que ainda não contei para o Robert sobre o bebê. E quanto mais minha barriga cresce, mais meu olho se contrai. E se ele for como meu pai, perfeito aos olhos do mundo, mas cruel, dominador e violento em casa? Mas e se eu estiver enganada? Estou aguardando um conselho seu. Lembre-se de deixar um like e de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal se não for inscrito, aperte o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Então, um beijo e tchau, tchau. E se vocês quiserem mais vídeos desses, é só deixar 10 likes nesse vídeo e no outro, ok? Tchau, gente!